Eu queria uma avaliação tua do 8 de janeiro e seus desdobramentos e repercussões, Glauber. Primeiro, deixar um abraço também aqui, então, para Histórias para Sonhar, né? É isso aí. Agradecendo aqui sonhemos juntos, né? Isso aí. Então, uma tentativa de golpe de Estado, que não se resume, que não pode ser considerado de maneira nenhuma uma ação espontânea, né? Ou seja, aquilo foi um processo armado, ou seja, planejado e executado. Você entra nas redes do General Vilas Boas e na rede do Augusto Heleno, desde a tentativa de golpe do dia 8, e eles estão completamente em silêncio, ou seja, eles não estão falando absolutamente nada, né? Da mesma forma o Braga Neto, ou seja, está em silêncio. O Braga Neto vai e fala com um conjunto de apoiadores de extrema-direita deles de que, olha, o máximo que eu posso falar para vocês nesse momento é sigam firmes, né? Ou seja, mantenham a firmeza. Ou seja, o que ele estava dizendo? Ele estava dando um indicativo de que iriam fazer movimentações de natureza golpista, o que evita que eles consigam fazer com que esse golpe de Estado avance é exatamente um cenário internacional adverso e diferenças do ponto de vista do território nacional de setores ligados, inclusive, relacionados internacionalmente com uma linha política de caráter mais liberal, que não topam, não entram junto no golpe tentado por Bolsonaro, né? Ou seja, eu acho que a gente tem que avançar para um estágio onde qualquer tentativa desse tipo ela seja evitada pela nossa mobilização, pela organização popular da esquerda que evita qualquer tentativa de golpe. Nesse momento tem diferença entre o lado de lá e um cenário internacional que dificulta esse avançar golpista. Evidentemente, se o Trump fosse presidente dos Estados Unidos, seria muito mais difícil evitar uma tentativa golpista como essa do dia 8. Quem praticou tem que ser, evidentemente, responsabilizado, mas não tem que pegar só os bagrinhos, né? Não tem que pegar só aqueles que estavam lá na manifestação. Tem que responsabilizá-los também. Mas tem que responsabilizar os financiadores e tem que responsabilizar aqueles que são representantes das Forças Armadas do Partido Militar que estão tentando tutelar o atual governo, né, o governo Lula, que assumiu a partir do dia 1º de janeiro, numa tentativa de desestabilização de natureza golpista. Ou seja, essa turma que tocou e que está tocando essa tentativa de desgaste para continuar com uma ação de orientação fascista de extrema-direita tem que ser responsabilizada no conjunto dos seus campos e organizações e não somente em quem fez a movimentação no dia, porque, evidentemente, se trata de uma ação orquestrada, planejada e envolvendo gente grande. Isso aí. O Ronaldo Pimenta diz assim: bom dia, Mauro. Saúdo, meu deputado federal Glauber Braga, voz combativa e efetiva dos trabalhadores e trabalhadoras. Um abração, Ronaldo. Obrigado. Então, essa é uma questão. Está evidente hoje a participação, acho que dá para dizer, institucional das Forças Armadas em geral, do Exército em particular, em tudo que levou à tentativa de golpe de Estado. Eu passei várias vezes aqui, inclusive o vídeo da presença da esposa do general Vilas Boas, a Maria Aparecida Vilas Boas, diversas vezes no acampamento dos golpistas, dando entrevistas, era tratada como uma personalidade. Ela levou o Vilas Boas ao acampamento, ele tem condições físicas extremamente precárias, apesar da cabeça funcionar muito bem. Naquelas vans para deficiente, ela passava em frente ao acampamento e indicava atrás que o Vilas Boas estava lá. E o que aconteceu na noite do dia 8 foi que o comandante do Exército, agora, não do Bolsonaro, hein, gente? Comandante do Exército, nomeado por Lula, colocou as tropas na frente do QG e impediu a PM de entrar lá para prender. No dia seguinte, só foi preso o Bagrinho. Só foi preso, né, os militares da reserva que estavam lá, os parentes dos militares que estavam lá, não sabemos quem mais, fugiram durante a noite, com o acobertamento do Exército, com as tropas do Exército garantindo ali. Me parece que esse é um nó do governo Lula, né? Um nó do governo Lula é a relação com os militares. Né? O Lula toca uma primeira iniciativa que é
retirar aqueles que eram responsáveis pela segurança direta do Palácio, né? Retirou uma quantidade de pessoas que tinham essa responsabilidade, mas, na nossa avaliação, não dá para que a gente tenha meias palavras nesse momento, Mauro. A presença do Múcio como ministro da Defesa, numa relação de conciliação com representantes das Forças Armadas, que o tempo inteiro tentam chantagear e colocar a faca no pescoço do governo, não resolve os nossos problemas. Ou seja, hoje, o governo, pela última pesquisa que saiu, tem uma popularidade que foi superior àquela, inclusive, obtida com o resultado de uma eleição apertada, né? Muito provavelmente também por conta do tiro no pé das movimentações golpistas do dia 8. Mas lembrando que o dia 8 foi uma etapa, ou seja, eles esperavam já passar por uma próxima etapa e que não conseguiram no primeiro momento fazê-lo. Mas essa turma, eles estão aí de guarda, né? Ou seja, eles esperam uma deterioração da popularidade do governo para tentar avançar novamente com a sua agenda de natureza golpista. Eles não aceitam o resultado das eleições. Então, o processo de responsabilização não conciliado, inclusive com membros das Forças Armadas, oficiais que compuseram o primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro, tem que ser tocados agora, porque senão você tem aí uma bomba que está armada e que ela precisa ser desarmada, ela precisa ser desativada. E o enquadramento dessa turma é fundamental. O Múcio, ele pode ter qualidades de articulador político para outras áreas. No Ministério da Defesa, ele foi por uma linha política combinada, evidentemente, ou seja, foi chamado para isso, de tentativa de conciliação com as Forças Armadas, mas que levou, ou seja, primeiro subestimou e levou ao que foi o golpe do dia 8. Para dizer que isso, não, mas não é possível, não dá para tocar esse tipo de ação que faça o enquadramento ou que pelo menos tenha um ar melhor respirável nas Forças Armadas, para que depois você venha a implementar uma política com uma ação, com um processo de formação que seja mais robusto, anti-imperialista. Isso não é possível porque o cenário é muito delicado. Peguemos o exemplo da Colômbia com as suas especificidades. No início dos anos 2000, onde toda a América Latina praticamente, ou seja, elegeu governos com uma orientação mais à esquerda, a Colômbia continuou sendo um espaço dominado pela direita, de relação muito próximo aos Estados Unidos, inclusive com as suas bases. E aí elege agora um ex-guerrilheiro, presidente da República, numa eleição muito difícil, um ex-guerrilheiro que fez movimentações ao longo da sua vida, mantendo algumas das bandeiras que tinha e fazendo alterações táticas, inclusive no discurso público que utilizou no período da campanha eleitoral, mas ele assume e manda 52 generais para a reserva, né? Na Colômbia. Ou seja, fez isso lá. Ou seja, numa realidade que historicamente é dificílima. Então, existe sim espaço político para esse movimento ser feito no Brasil. Agora, com o Múcio não será. Glauber, você é um jovem, 40 anos de idade, gente. Mas 40. já tem 40 anos, menino. Mas tem experiência política suficiente para sinalizar para nós uma questão chave. Não nos iludamos. Este governo Lula vai passar por momentos de baixa de popularidade. Normal. Todo governo é assim. Não, ele não vai ficar numa linha... Essa linha de auge de poder e popularidade não permanecerá por 4 anos. A gente viu nos governos. Teve mensalão, né? Teve 2008, teve um governo marcado por crises, percalços, em momentos de maior e menor força. Então, se a gente mantém intacta, acho que essa é a questão que você traz para nós, né? Se você mantém intacta esta estrutura golpista dentro do Estado brasileiro, o que vai acontecer na hora que houver momentos de fragilidade política do governo Lula? Né? Acho que essa é a advertência que você traz. Né? Mauro, eu espero que a popularidade se mantenha alta, né? Inclusive porque hoje a alternativa nefasta que se apresenta, se há uma diminuição da popularidade do governo, é um fortalecimento dessa movimentação de extrema-direita.
mas a gente tem que estar preparado para todos os cenários e, principalmente, utilizar a força que tem no momento onde a popularidade é maior. Mexer com forças armadas e mexer, principalmente, com generais e oficiais que compuseram o primeiro escalão do governo Bolsonaro e que foram cúmplices desse projeto de morte de Bolsonaro, não é uma tarefa fácil, simplória. E ela tem que ser tocada no momento onde você acaba de sair com o respaldo objetivo das urnas e tem respaldo, inclusive, internacional para fazer uma movimentação de enquadramento a partir do que aconteceu no dia 8. A realidade da Colômbia, vamos só registrando aqui, Glauber Braga, meu deputado, eu trabalhei muito, provavelmente trabalhou muito pela sua eleição. Obrigado, José, um abração. Rio de Janeiro. É isso aí. Acho que é bem interessante, porque é evidente que essa decisão do Gustavo Petro na Colômbia, que é um país em que a influência dos Estados Unidos é muito maior do que no Brasil, teve respaldo dos Estados Unidos. Lula teria apoio evidente do governo Biden, tem dado respaldo. O governo Biden quer se livrar da extrema-direita lá em toda a América Latina, né? É outra lógica, né? Então, uma ação mais assertiva do governo Lula teria respaldo internacional também, né? Não apenas nacional. Bom, Glauber, tá chegando o 1º de fevereiro, você vai tomar posse, você está, acho que, curtindo o final das férias, né? Eu estou trabalhando e curtindo ao mesmo tempo, né? Fazendo as duas coisas. A gente não consegue parar por completo das atividades, né? Mas eu, inclusive, agora comecei. No dia 15, que foi o terceiro domingo, porque no primeiro domingo foi a posse de Lula, no segundo domingo foi a tentativa de golpe, no terceiro domingo eu comecei uma prática, inclusive, de fazer um diário narrando o meu cotidiano no final do dia pelo Facebook. E nesse narrado cotidiano, quem está acompanhando lá vai ver que tem muito do que está acontecendo no Brasil, de tarefas do mandato, preparação, e muito da minha vida pessoal, né? Com o Sâmia, com meu filho, com minha sogra, ou seja, está tudo lá com a minha família, como tudo, minha irmã, eu tenho colocado nesse diário de fim de dia. Gente, vai lá no Facebook, eu acompanho pouco as redes sociais, porque já trabalho aqui o tempo inteiro, mas vou ver. O Diário de Glauber, legal. Estou fazendo aí como uma forma, inclusive, de poder botar para fora algumas coisas e podendo fazer esse relato de um pai de 40 anos e um militante, né? Principalmente nesse cenário difícil que vai assumir mais um mandato a partir do dia 1º de fevereiro. Vou procurar sempre fazer isso. Legal, muito, muito legal. Está aqui a iniciativa, perfil do Glauber Braga, então, no Facebook, gente, é só entrar no Facebook, digitar Glauber Braga, você vai encontrar, está aqui, essa é a cara do perfil do Glauber, e aí você descendo, deixa eu aumentar um pouquinho, não vamos ler, mas você vai lá e vai ler o diário dele. Aí, 17 de janeiro, ontem, entrou 23 horas e 50 minutos. Nossa, o cara vai longe. Fiz tanta coisa hoje. Me permitam um resumo. Manhã, leio notícias, redes, falo sobre os homens mais ricos do Brasil. Nosso assunto aí. E aí vai. Tá lá, o Diário de Glauber. Vamos. Legal. É isso aí, gente. Quem puder, quem quiser, acompanha lá no perfil do Glauber no Facebook. Pergunta exatamente sobre isso, né? Sua expectativa da posse para mais uma. É o seu quarto mandato? Como deputado federal? Quinto mandato. Deputado federal, como eu disse. Já alguém com experiência política, né? Alguém com maturidade na vida parlamentar, 5º mandato. Qual a sua expectativa? Um cenário complexo, né, para o Congresso Nacional, num governo de frente ampla, né, um governo, o PSOL, com uma bancada reforçada, com um pé no governo, né, com a ministra dos Povos Indígenas, mais gente do PSOL dentro do governo, por outro lado, com uma postura de independência, gente de direita integrando a base do governo também. Como é que você prevê esse início de ano parlamentar e da sua atuação no Congresso Nacional? Eu antevejo um período difícil, Mauro, ou seja, não vai ser um momento fácil, de muitos embates, e o que eu acho que a gente tem que ter como prioridade nesse momento é o enfrentamento à extrema-direita e as ações golpistas, que eles sejam devidamente enquadrados, e, ao mesmo tempo, o pessoal exercer a sua força política
para fazer o enfrentamento também às chantagens permanentes que o Centrão tenta impor, né? E que vai continuar fazendo, ou seja, é da natureza deles, ou seja, a acumulação de poder deles vem com esse instrumento de chantagem. E para isso, manter as nossas bandeiras levantadas, né? Discutir o que é a ação da esquerda, o que é de fato o papel de um parlamentar socialista, construir a organização desse mandato em conjunto com os movimentos sociais, como a gente tem procurado fazer. Começamos em dezembro com um bom seminário onde a gente discute o direito de pessoas com deficiência. Em fevereiro a gente vai estar fazendo um sobre segurança dos direitos, mês a mês, com as tarefas que têm que ser tocadas pelo mandato, numa expectativa... São seminários do seu mandato, não do PSOL. Seminários do mandato, né? Seminários do mandato, exatamente para que a gente tenha tarefas bem objetivas a serem cumpridas pelo mandato, mostrando que o mandato parlamentar não pode estar resumido e não deve estar resumido, principalmente um mandato de esquerda, aos aspectos ou ao quadrado institucional. E aí eu acho que essa é a principal tarefa da esquerda também para esse período, que é seguir um processo de mobilização e de organização que não passe exclusivamente pelo calendário eleitoral, que faça um trabalho permanente, né, de organização das bases, para enfrentar esse cenário duro de enfrentamento à extrema-direita e aos liberais de plantão, que vão tentar fazer com que a sua agenda prevaleça no nosso país. É a esquerda quem tem que fazer a movimentação de enfrentamento exatamente a essas movimentações, porque o lado de lá não para, nós aqui também não podemos parar e nem podemos imaginar que num estalo de dedos Bolsonaro perdeu e que perdeu eleitoralmente e que a partir de agora todas as soluções vão ser dadas. Não, ou seja, tudo que a gente vai fazer daqui para frente depende de um amplo esforço de mobilização e de organização permanente para a luta, além do institucional. Bem legal isso que você traz, porque são invenções no sentido de os mandatos e as mandatas. A gente tem desde o formato dos mandatos e mandatas coletivas, como mandatos que não assentados na sua gênese como coletivos, mas que vão crescentemente se tornando espaço não de um poder pessoal, mas de um poder partilhado socialmente. Acho que tem caminhos interessantes acontecendo na esquerda brasileira. Acho que vale a pena a gente acompanhar. Espero, Glauber, primeira vez que te entrevisto, que seja a primeira de um monte de conversas e entrevistas. Gostei demais. Já era teu admirador. É recíproco. É recíproco, fico muito feliz. E você me dá a oportunidade, nesse final, de falando desses instrumentos, né, de participação direta, Maurício, me dá mais um minutinho de falar de algumas iniciativas que a gente toca que vai repetir esse ano. Primeiro, a gente faz as rodas de conversa em praça pública semanais, né? Toda segunda-feira, meio-dia, Largo da Carioca, microfone aberto, um espaço onde estão passando trabalhadores das mais vertentes políticas e nós estamos lá, né? Ou seja, permanentemente fazendo esse enfrentamento e percorrendo o interior do estado do Rio de Janeiro, fazendo esse trabalho também. No Largo da Carioca, com a tua presença? Com a minha presença, meio-dia, quando eu não estou, o pessoal do mandato toca, a roda é aberta, mas sempre procuro estar presente. A partir de fevereiro, a gente retoma, demos uma parada agora no período do recesso de janeiro. E emendas participativas, né? A gente fez uma crítica tão forte ao orçamento secreto, né? Uma crítica correta, e na defesa de que o orçamento secreto se transformasse em orçamento participativo, ou seja, com a participação das pessoas e da comunidade. No mandato, as emendas individuais, 100% delas hoje são definidas por plenárias públicas, onde as pessoas dão as ideias, votam onde querem ver os recursos serem aplicados e montam comitês de acompanhamento da disponibilização desses recursos. Já tomo a liberdade de falar isso aqui também, junto contigo na transmissão, porque daqui a pouco a gente está soltando um calendário das emendas participativas desse ano, e a gente conta com a presença de todo mundo que puder estar, tanto nos encontros presenciais, híbridos ou virtuais, para poder fazer um acompanhamento, controle social do recurso público. É interessante essa tua iniciativa, porque ela está claramente inspirada num instrumento dos anos 80, lá das origens do PT, que é o orçamento participativo, que se transforma na esfera propriamente legislativa em emendas participativas,
que depois também, pelo que eu estou entendendo, quem participou da construção da emenda também participa depois do controle da aplicação dos recursos se a emenda for aprovada, né? E da cobrança, quando isso não acontecer, quando a prefeitura faz o corpo mole, quando o Estado faz o corpo mole, é isso, a gente mantém um contato permanente. Para encerrar, a Mirna diz aqui, sou admiradora do Glauber. A Rose Obrigado, manda Mirna. parabéns um para o abração. Glauber. Raimundo também mandando parabéns para o Glauber. Um abração, Raimundo. Você é um cara, olha, o MF, parabéns para o Glauber. Muito obrigado. Aneli Varanda, parabéns, Glauber. Você representa verdadeiros cidadãos e cidadãs do bem. Quero te falar o seguinte: muita gente se assustou quando, em algum momento, ano passado, você falou que talvez não fosse candidato a deputado federal. Tua presença tem sido imprescindível, realmente, muito legal. Muito bom. Obrigado, Mauro. Obrigado. Muito bom ouvir isso de você. Um abração. Um abraço grande. Obrigado, gente, por todas as mensagens. Um abração. Vamos firmes.